Vamos continuar, nosso estudo hoje. Nós temos falado um pouquinho com os irmãos, texto base nosso é lá, o de Abacuque 3:2, principalmente aquela frase que diz: aviva a tua obra, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, E nós vamos recapitular algumas coisas que nós já falamos aqui, Primeiro nós lembramos com os irmãos que ao mesmo tempo que a gente fala muito do avivamento, do derramamento do Espírito Santo, um tempo de avivamento, também percebemos ao nosso redor um crescimento muito grande da frieza espiritual, Daí a necessidade do avivamento. Falamos sobre as promessas do Antigo Testamento, falamos a respeito um pouquinho de Atos dos Apóstolos, nós já conversamos um pouquinho sobre isso, E lembramos um pensamento de Leonardo Ravenhill, quando ele diz que a igreja que não busca avivamento, ela acaba por aprender a viver ou a conviver com a ausência de Deus, Eu não sei se foi sexta-feira que eu falei algo aqui, ou foi domingo de manhã, não me recordo agora, que infelizmente algumas igrejas, se a presença de Deus sair dela, elas vão continuar normalmente, Elas vão continuar seguindo o ritmo dela normalmente, porque às vezes o foco é tão fora do propósito, que às vezes as pessoas não percebem que a presença de Deus às vezes já se foi, E aí aquela igreja perde o propósito. Uma igreja que não busca avivamento, ela aprende a conviver sem a presença de Deus. O que seria isso, meus irmãos? Uma igreja que não busca avivamento, ela aprende a conviver com a ausência de Deus ou sem a presença de Deus. Uma igreja que se torna apenas uma igreja religiosa, um grupo de pessoas que se reúnem, e cumpre às vezes alguns rituais, algumas coisas já programadas, nós sempre fizemos assim, meu avô fez assim, a igreja sempre foi assim, E eu vou na igreja, mas às vezes a pessoa não adora com prazer, às vezes a pessoa não ora com fervor, às vezes a pessoa já não lê mais a palavra de Deus, a pessoa já não tem mais amor pelas almas, já não tem mais impulso para evangelização, já não tem mais aquele coração abrasado, aquele sentimento que traz dentro de nós da presença de Deus, o impacto que a presença de Deus traz dentro do nosso coração. Falamos também aqui, baseado em Abacuque, que diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, Lembra que nós destacamos bastante essa questão do meio dos anos, porque é na trajetória, entra ano, sai ano, na trajetória, somos sujeitos a esfriar, a perder o foco, no meio dos anos, ou seja, é sempre algo necessário, a gente está nessa caminhada, O maior perigo da igreja não é ela começar mal, é ela continuar fria, não é ela começar, talvez pequenininha, uma igreja, que está só começando. O grande problema da igreja é no decorrer da sua caminhada, ela perder o foco, ela perder, aquela visão mesmo, aquele entusiasmo espiritual, perder de vista as coisas essenciais para que ela possa caminhar bem e ela se tornar apenas um grupo que se reúne esporadicamente. Abacuque, ele não pediu mudança de circunstância, ele pediu renovação da presença, no decorrer dos anos. Charles Spurgeon declarou: prefiro ver a igreja pequena e cheia de fogo do que grande e cheia de gelo, cheia de gelo. Uma igreja, ela precisa, nós queremos uma igreja cheia, mas não apenas cheia de pessoas vazias. O verdadeiro avivamento
ele faz e leva a igreja a ser uma igreja cheia de pessoas? Sim, o avivamento traz o crescimento, o avivamento leva a igreja ao desenvolvimento. Mas como que é esse desenvolvimento? É uma igreja cheia de pessoas cheias. É possível ter um lugar, gente, cheio de pessoas vazias? O que vocês acham? É sim ou não? Nós temos lugares que a gente sabe que as pessoas nem Bíblia não levam na igreja, porque às vezes a Bíblia nem é aberta direito ali, pessoas vazias de conhecimento, vazias de teologia, vazias de doutrina bíblica, vazias de conteúdo, né, de propósito, apenas às vezes ali fazendo número. Nós não queremos uma igreja cheia de pessoas vazias. Nós queremos uma igreja cheia, bancos completos, né? Faltando lugar para as pessoas se assentarem. Nós ansiamos por esta igreja cheia, mas pessoas cheias, essa igreja cheia, né? O local cheio, o salão cheio de pessoas que estejam também cheias de Deus, cheias da presença do Senhor. É isso que faz a diferença. E aí que está a raiz do verdadeiro avivamento, né? Avivamento não é número apenas, avivamento é vida, avivamento é transformação, avivamento é convicção, né? Avivamento não é ter a agenda cheia, né? A igreja tem tantos e tantos programas durante a semana, mas é ter o coração cheio de Deus, ter a vida cheia do Senhor, né? Me lembrei agora do pensamento de A.W. Tozer, eu até estava anotado aqui: se Deus retirar a sua presença, a igreja continua, mas sem vida. Se Deus retirar a presença, como eu falei, se Deus retirar a presença dele de algumas igrejas, elas vão continuar se reunindo, né? Continuar às vezes com algumas atividades, mas o que vai faltar ali? Vai faltar vida, né? Vai faltar vida, vai ser uma igreja de pessoas vazias. Não é isso que o Espírito Santo quer para as nossas vidas. A primeira marca que nós falamos do avivamento, e aí domingo passado, foi lá no domingo atrasado, que é a marca da presença de Deus, da glória de Deus. E domingo passado nós, né, como era um culto Santa Ceia, nós trazemos de uma forma mais objetiva a questão da presença de Deus, Isaías 64, ó, se fendesses os céus e descesses, né? Nós falamos sobre isso domingo passado, que o verdadeiro avivamento, ele exalta a presença de Deus, a santidade de Deus, são cultos centrados na presença de Deus, né, que lideranças quebrantadas, vida quebrantada no altar do Senhor. Então, o primeiro aspecto de uma igreja, a primeira marca de uma igreja avivada, é se a presença de Deus é notória na vida daquela igreja. Se a glória do Senhor se manifesta ali. A presença de Deus, né? Presença de Deus na adoração, presença de Deus nas orações, a presença de Deus no convívio, na comunhão, né? Onde não vai haver divisões, brigas, invejas, ciúmes, disputas, aonde o alvo é a presença do Senhor e a glória do Senhor. Não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre o Senhor Jesus. É por Ele que nós estamos gastando a nossa vida, né? A segunda marca, eu queria pensar com os irmãos sobre o avivamento, é a marca da adoração, né? Já que há a presença de Deus, e onde há a presença de Deus vai haver o quê? Adoração voluntária, né? O que nós poderíamos pensar nessa manhã? O que seria para nós uma adoração voluntária? O que você pensa sobre isso, meu irmão? Adoração é algo que nós apresentamos a Deus de várias maneiras. Adoração não é só cantar músicas, né? Mas o que seria uma adoração voluntária? Aquilo que a gente expressa um profundo desejo, é verdadeira, mas uma adoração voluntária é aquela que não está condicionada a uma reunião. Isso que eu ia falar.
Isso. Ela não seja uma adoração baseada no ritual, né? No ritual. Enquanto ao culto, a reunião, é um lugar que eu respeito, que eu adoro e tal, sair dali, eu não acredito muito nessa ideia, né, que às vezes até faz muita diferença disso, do lugar santo do lugar profano, né? Eu acho que a gente não idolatra a questão do templo em si, né? Ali na rua Francisco Andrade de Basto, 287, está ali o templo da igreja presbiteriana. Aquele lugar ali é um lugar idolatrado, né? É um lugar ali, não, aqui é um lugar que nós nos reunimos. É bem certo que, né, nós oramos quando, lá atrás os irmãos vieram para cá e tal. É um lugar separado, não é um lugar para coisas erradas, é um lugar separado. Enquanto nós estamos aqui, é um lugar separado para nossa reunião, né? Mas não é algo condicionado ao momento do ritual, ao momento da reunião, mas é algo que a adoração voluntária, ela passa muito mais por um estilo de vida do que propriamente por uma reunião. Isso é adoração voluntária, né? Isso é adoração voluntária. Vamos ler o Salmo 100, versículo 2. A adoração voluntária, que é uma marca do avivamento. Salmo 100, versículo 2, todos juntos. Vamos lá? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele. Então a primeira fase já vai definir muita coisa, né? Servir ao Senhor como? Com tristeza, peso, como um fardo pesado que a gente está carregando. Lá em Malaquias, capítulo 1, se irmãos lerem ali, né? O povo tinha um animal bom e apresentava o coxo, o aleijado, e ainda falava assim: que canseira, que canseira. Estava cansado, que fardo para eles que era aquele ali. Salmo 100, o salmista diz: não, serviu o Senhor com alegria. E a questão do voluntariado é isso: apresentai-vos diante dele com cântico. Eu queria falar sobre a palavra apresentai-vos. Quando alguém se apresenta, é voluntariedade, irmão. Não é alguém que falou assim: nossa, o Adriano veio à igreja hoje, porque senão o pastor ia na casa dele, pegava ele no laço, vinha arrastando o presbítero. Você tem que vir, né? Não, eu vou na igreja hoje, vou adorar o Senhor hoje, porque senão o pastor vai bater na minha porta, né, Mariota? Vai chegar lá e falar: por que você não vem na igreja? Né? Não, eu vou ter que ir hoje, domingo, porque senão, né, eu posso ser chamado a atenção, alguém pode me pôr no banco, o pastor pode. Irmão, não é isso. Adoração voluntária é quando alguém se apresenta: eis-me aqui. Eu nasci para isso. Adoração voluntária eu nasci para isso, né? Quando o coração pega fogo, a adoração deixa de ser um protocolo. Que protocolo? Uma vez uma pessoa chegou, me fez uma pergunta assim: que hora que é a reunião lá da sua igreja? Eu falei: é 9 horas. Aí ela falou assim: a minha é cedinho, 7 horas da manhã. Eu falei: lá é 9 horas e 18 horas, 18h30, né? Ela falou: não, a minha é 7 horas da manhã, eu vou lá, resolvo lá e eu só vou de manhã. Protocolo, irmão, protocolo. Não levo Bíblia, não participo, não sei de nada. O líder falou algumas coisas lá, se eu concordei bem, se eu não concordei também está tudo bem. Se ele falou uma coisa certa, está bom. Se ele não falou dentro da Bíblia também está bom. Isso é protocolo. Nós não podemos nos reunir aqui como uma espécie de protocolo. Lembra que nós falamos lá no primeiro estudo que tem muitos crentes vivendo no automático? Lembra? A questão do perigo de viver no automático. A pessoa vai e nem sabe porque está indo. É automático, está programado, fica naquele programa. Uma marca do avivamento é a adoração voluntária, né? John Piper diz uma frase, eu vou repetir essa frase aqui sexta-feira, na reunião de oração, que diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. Deus
é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Por isso que o salmista diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Esse versículo, às vezes, nós lemos ele errado, muitas pessoas lêem errado. Não está falando de agradar a ele, não é algo que eu faço para agradar a ele, mas é aquilo que eu faço que eu me agrado dele. Está entendendo o sentido do versículo? Quando eu falo agrada-te, eu não falo agrada-te ao Senhor e ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Agrada-te dele, do Senhor, daquilo que ele faz. Então, quando nós estamos satisfeitos no Senhor, irmão, Deus é mais glorificado. Quando a pessoa vem para a igreja, para a reunião, satisfeita, né? Ela já chega adorando, chega orando ao Senhor. Ela não chega azeda, né? Ela não chega já, né? Totalmente despreparada, porque aí eu já estou falando da adoração pública, né? Porque muitas vezes você entender, irmão, que a nossa postura na adoração pública, ela pode ser resultado da nossa postura na adoração individual, na adoração íntima, né? Na adoração íntima, porque, olha, se eu viver uma vida, um bagaço, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vamos imaginar que domingo é o dia de vir para a igreja, né? Se eu não tiver um relacionamento com Deus durante a semana, às vezes vou trazer o bagaço, vou trazer o resto para Deus. E às vezes por isso que as pessoas chegam tão vazias na igreja. Quando a gente busca o Senhor durante a semana, está ali, né, buscando, pensando nessas coisas de Deus, às vezes aquilo até gera em nós uma expectativa nova e mais entusiasmada. Poxa vida, não vejo a hora de chegar domingo. Por exemplo, o dia do culto de Santa Ceia. Como é que você chega para o culto de Santa Ceia? Entusiasmado? Opa, nossa, vi a hora de chegar o dia do culto da ceia. Tem gente que é tão sem entusiasmo, né? Que fala, não participei da ceia desse mês, não tem problema não, mês que vem eu participo, né? Mês que vem vai ter de novo. A adoração voluntária é aquela em que, como diz o salmista, apresentai-vos, né? Aí Paulo, só um pouquinho para completar minha linha de pensamento, irmão. Paulo vai falar aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Vosso culto racional, quer dizer, vosso culto inteligente. Você não está no automático, você sabe por que você está ali, você sabe o que você tem que fazer ali. Eles rogam-vos que apresenteis, ou seja, oferta, entrega. Todas as vezes que eles entravam pelas portas, a palavra ações de graça ali traduz a ideia de gratidão, ou seja, era acompanhado, né? Era acompanhado de algo, né? Porque gratidão sem ação é uma ingratidão silenciosa, acaba sendo uma ingratidão silenciosa, né? Então era a prática judaica esse entrar, por isso esse texto que o Sebastião está lembrando aqui, entrar por suas portas com ações de graças, né? E com hinos de louvor. Às vezes a gente só entra com os hinos, mas podemos entrar com ações de graça. O espírito de gratidão, irmão. A pessoa já vem para a igreja, às vezes, criticando a igreja, criticando isso, criticando aquilo, falando mal disso, falando mal daquilo, né? Chega aqui azedo, chega aqui já pensando na hora que vai acabar para voltar para casa, já pensando, né? Nós passamos pouco tempo aqui, apenas nas reuniões que nós temos aqui. Aonde a igreja está quando ela não está reunida? Nós não somos igreja apenas quando nós estamos aqui no domingo de manhã, no domingo à noite, na reunião de terça-feira, na reunião de sexta-feira, no ensaio, né, do Raiz e Voz aí, né, ou alguma programação que se faz na igreja. A igreja não é igreja somente quando ela está reunida como grupo. É uma assembleia, nós nos reunimos numa assembleia, igreja, né? É o corpo reunido aqui, mas você e eu somos igreja onde nós estamos. Então, irmãos, temos sempre que pensar isso. A minha adoração tem que ser coletiva, ela vai ser reflexo da minha adoração individual. Assim é a oração também. Por quê? Se não houver essa voluntariedade diária na nossa vida,
quando alguém pede a gente fazer qualquer coisa, a gente pensa que é pego de calça curta, como tem um ditado. Desprevenido. Eu achei, assim, eu admirei muitos anos atrás, quando foi a formatura do meu curso de psicanálise, né? E tinha pastores que fizeram o curso, tinha outros líderes religiosos também fazendo o curso, né? O diretor da escola era o pastor lá do Espírito Santo. E aí na formatura ele pediu um outro líder religioso para fazer uma oração. Gente, pegou um homem de calça curta, calça curta, porque ele chegou na frente, ele não entendeu o que era uma oração, ele falou assim: vocês me desculpem, mas vocês me pegaram desprevenido, porque eu não me preparei para esse momento. Preparar para fazer uma oração? Eu não me preparei. Então, por quê? A pessoa, ela trabalha tanto no automático, né? Tanto na decoreba, no ter que fazer o que está no script, vamos dizer assim, que ela pega de surpresa, né? A mesma coisa, eu já vi, irmão, pregador na igreja, de última hora você pegar, chegar no púlpito, irmãos, olha, vocês me desculpem, mas eu fui pego de surpresa. Às vezes um pregador, chegar aqui, aconteceu alguma coisa, o pastor não veio, um dos pregadores da igreja, fala: oh, irmão, você vai ter que pregar. A gente é pego de surpresa, sim, mas a gente não tem que falar isso. A pessoa diz: eu fui pego de surpresa, não tem nada para... Peraí, irmão. Se a pessoa tem o hábito de pregar na igreja, de trabalho, ela fala assim: não, eu não tenho mensagem para pregar? Ué, peraí. Então, quer dizer, ela só lê um texto bíblico, só prepara um texto bíblico para pregar? É tão simples. O pregador não foi, eu me pedi para dar uma palavra aqui. Eu vou falar, olha, Deus falou comigo essa semana. Porque hoje, eu falo muito isso, a coisa mais fácil que tem, irmãos, eu estava falando isso com a Jane, o Tunim, a dona Júlia, visitando essa semana, a coisa mais fácil que tem hoje é pregar. Porque você vai para a internet, dá um sermão com um tema tal, isso vai vir uns montes para você. Pregar uma mensagem é muito fácil. Agora, ter uma mensagem para pregar, muda o sentido. Pregar uma mensagem é fácil, ou repetir uma mensagem. Agora, ter uma mensagem para pregar é diferente, porque ter mensagem para pregar eu estou falando isso para você, Flávio, o que Deus falou comigo. Estou falando isso para você, Sérgio, porque eu estou compartilhando com você o que Deus falou comigo. Isso é ter uma mensagem para pregar. Então, a voluntariedade, a adoração voluntária, a vida cristã, e quando estou falando de adoração voluntária, irmãos, não entenda o cantar dentro do banheiro, no canto da igreja, então vou cantar dentro do banheiro. Não, que às vezes a gente acha que a adoração é só o momento que toca os cantos que a gente canta. A adoração envolve todo o conjunto de coisas da nossa vida. Mais alguém queria falar para encerrar esse ponto? Não? Deixa eu completar então esse ponto aqui. A adoração voluntária é uma adoração espontânea e ela é marcada muito mais pela rendição do que pela performance. Ser sincero, irmão, existem orações que são feitas na igreja que dá para a gente perceber, tem horas assim, se a pessoa ela tem uma caminhada com Deus. Lembra que eu contei a história do irmão semana passada, né? A história semana atrasada, do irmão. O pastor foi lá para corrigir o irmão, quando o irmão chamou Deus de papai, falou assim: esse tem intimidade, não mexer com esse homem não, o que ele fala quando ele abre a boca é porque ele tem uma intimidade. Essa adoração voluntária é uma marca de avivamento. A igreja precisa disso. Como que a gente identifica uma igreja avivada, irmão? É se todo mundo está trabalhando com prazer, adoração é voluntária, as pessoas estão se apresentando, a gente não precisa ficar pegando ninguém no laço, não precisa ficar forçando a situação com a pessoa, né, para que ela possa fazer algo. Terceira marca, podemos fechar aqui? Sim ou não? Terceira marca de um avivamento é o amor pela comunhão, né, irmãos? Uma igreja avivada não precisa de convite. Não precisa de convite. Ela tem por si só, na sua natureza, o desejo de estar junto. Igreja
não é apenas ter uma igreja, é ser igreja, né? Igreja, e a gente fala assim, igreja não é, tem muito que fala assim, igreja não é, como é que é a frase? Igreja não é ir, é ser. Muita gente fala assim, não, igreja não é ir lá não, é ser igreja. Mas quem é igreja, ele sente um conforto, ele sente um prazer imenso de estar junto. Eu não entendo a matemática, tem uns irmãos ditos como renovados por aí, irmão, não tem uma paciência de sentar na escola bíblica dominical para a gente estudar a palavra, para ouvir a opinião de um, de outro irmão sobre determinado assunto, para a gente crescer junto, mas é avivado, é cheio de avivamento, mas não para estudar, não vem no culto de doutrina, não vem no estudo bíblico, não participa disso, daquilo, mas é avivado. Peraí, gente. Não tem prazer na comunhão, não, eu sou um crente avivadaço, né? Eu gosto muito, né? Eu acho que tem bons pregadores, muitos conferencistas, cantores, inclusive. O grande perigo disso, irmãos, é essas pessoas convivem numa igreja local, porque às vezes a igreja fica de dia a dia, de domingo a domingo, numa e noutra igreja, né? Mas ela tem uma convivência, porque eu imagino, e eu não acho que eu estou errado, não, imagino, eu acho que estou certo. Deve ter muita camarada famosa aí, pessoa famosa, que nem membro de uma igreja deve ser. E deve usar como argumento, não sou membro da igreja porque eu viajo muito. Prazer da comunhão, prazer de estar junto, irmão. Avivamento é isso, compromisso com a igreja local, a comunhão, né? Aquele compromisso, aquele vínculo com a igreja local. Eu não gosto da frase, né? Eu estou na igreja, eu não sou da igreja. Peraí, eu estou junto, estou abraçado, estou caminhando junto, né? Então, a marca da comunhão, a presença de Cristo, ela é mediada na comunhão dos santos. Nível de envolvimento das pessoas com a comunidade. As pessoas querem um avivamento muito individualizado. Eu sou avivado, eu sou cheio do fogo do Espírito Santo, sou cheio da presença de Deus. Se é de qual ministério, de qual igreja, aí a pessoa coça a cabeça. No momento eu não estou congregando, no momento eu não concordo com isso, com aquilo, e começa, irmão, peraí, foge desses. Camada que é muito espiritual, quer ficar entregando profecia, quer entregando revelação, quer ficar dando lição de moral em você, quer ficar te ensinando, ficar falando um monte de coisa, mas ele não tem um mínimo de comprometimento com a igreja local. Liderança na igreja, ela é formada como? Convívio, igreja local. Eu sou presbiteriano raiz, vocês sabem, nasci dentro da igreja presbiteriana. E uma das áreas que mais se destacava, sempre destacou na igreja presbiteriana, de formação de liderança, é a participação na escola bíblica dominical, nas sociedades internas. A pessoa vai aprendendo a liderar. Eu sou da época em que, estou falando de uma igreja de um volume maior de número de pessoas, que as classes escola dominical são divididas. Mulheres, 2 classes, 3 classes de mulheres, professor ali ministrando, classe de homem, o professor, a classe de jovens. Hoje em dia, às vezes, a maioria das igrejas tem apenas as crianças, né? As crianças, muitas vezes os pais ficam doidos para mandar as crianças para os pais ficarem livres. Mas a igreja precisa aprender. Aquele compromisso, mas a pessoa às vezes não tem compromisso nenhum, mas ela é espiritual. Isso não é algo que eu já até preguei aqui um tempo atrás, que muitas pessoas estão na igreja, Sebastião, mas elas não têm a visão do pertencimento, que eu pertenço ali, pertenço àquele lugar. As pessoas vão no lugar, mas elas não têm a ideia do pertencimento, né? Bom, mas permanecer, está ali, pertencimento. Isso, irmãos, infelizmente, de uns tempos para cá, né? As pessoas, elas escolhem o culto que elas querem ir. Elas escolhem o culto que querem ir. Salvo exceções de pessoas que têm compromisso, ou estão enfermas, mas tem gente que às vezes, que tem condições de estar junto, não, eu escolho o culto, eu só vou naquele culto. É a mesma coisa daquela pessoa que eu falei lá atrás,
que me perguntou o horário de que funcionava o culto na igreja. Eu falei, 9 horas, a minha é 7 horas. Cedinho. Eu falei, a minha é 9 e às 18. Nós temos de manhã e à noite. Ah, não. Eu vou às 7 e acabo, quer dizer, qual o nível de pertencimento, qual o nível de comprometimento dessa pessoa, né? A marca do avivamento é a marca da comunhão, a marca da vida realmente alinhada, né, dentro do contexto da igreja local. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui para a gente caminhar. Então, a marca da comunhão. Quarto lugar, irmãos, a marca do poder espiritual, né? A marca do poder espiritual. Avivamento não produz celebridades, produz testemunhas. E quando a gente fala da ideia da marca do poder espiritual, irmãos, é bom primeiro a gente frisar, poder para quê? Por que uma pessoa vai pedir poder espiritual? Senhor, me dá mais poder. Infelizmente, as pessoas condicionam a palavra poder espiritual em cima de dons. Fulano tem um poder de curar, poder espiritual para curar, poder espiritual para expulsar demônios, poder espiritual, né, para ministrar. Ô irmão, todas essas coisas, o nosso trabalho em si, a gente precisa de poder, precisa de revestimento de poder. Paulo vai escrever aos Coríntios, quando ele fala, olha, quando eu estive no meio de vocês, eu não fui na força, na persuasão do argumento, vamos dizer assim. Eu fui, mas a minha palavra entre vocês consistiu em manifestação do Espírito e poder, ou seja, conhecimento, poder, revelação do Senhor, ou seja, uma palavra que realmente expressa que o Espírito Santo está agindo ali. Mas vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a gente sabe até de cor, né? A gente vai entender aqui, primeiro, qual é a primeira finalidade do poder de Deus. Vamos lá? Mas recebereis poder, ok? Recebereis o quê? Poder. Ao descer sobre vós, o quê? O Espírito Santo, então, dá poder, traz poder. E agora diz, e sereis minhas testemunhas. Aqui, irmãos, está uma das áreas que nós mais precisamos do poder de Deus, poder para testemunhar. Quando a gente fala da ideia de um crente forte, cheio de poder, gente, não é cheio de poder naquilo que ele pode fazer na igreja, naquilo que ele pode desenvolver na igreja. Não, fulano, poder para pregar, para ensinar, na hora de cantar, o poder de Deus, tudo isso é necessário, né? Porque, quando eu estou ministrando aqui para os irmãos, se o Espírito Santo não vier com o seu poder tocar nas nossas vidas, acaba sendo discurso. Na hora do louvor, precisa da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo nas nossos dons e nas nossas habilidades para ministrar. Ok, isso é legítimo, isso é correto, nós precisamos. Mas a área que nós mais precisamos de poder, irmão, é na área do testemunho. Poder quer dizer, a força suficiente para você dar um testemunho. Então, quer dizer, tem muitos crentes, às vezes, que dizem que é cheio do poder do Espírito Santo, mas na hora de dar um bom testemunho, irmão, a vaca vai para o brejo. Às vezes, pessoas que se gabam, que são cheias do poder de Deus, cheias do poder do Espírito Santo, mas dão um péssimo testemunho. Poder para testemunhar. E aqui, nesse contexto, e na sequência da caminhada, da formação da igreja, nós podemos perceber, irmão, que o negócio era desse jeito. Poder para testemunhar. Vamos pegar um exemplo? O Pedrão. O Pedrão, quando Jesus foi preso, ele foi se esquivando, foi negando, né?
A voz dele denunciou que ele estava com ele, negou e praguejou. Não, eu não conheço esse homem. O cara é extremamente fraco. Extremamente fraco. Mas quando ele recebe o revestimento do poder do Espírito Santo, ele vai chegar diante do sinédrio, das lideranças principais, vai dizer: nós não podemos, ele primeiro diz, importa obedecer a Deus do que aos homens, do que a vocês, porque nós não podemos deixar de falar do que temos ouvido, do que temos visto. Poder para testemunhar. O cara é extremamente medroso, o cara com medo de ser preso, foi capaz, não conheço esse cara, não, até o teu modo de falar te denuncia, não conheço, eu não conheço. O cara medo. Ia dar uma peneirada nele, peneirou mesmo, e ele foi reprovado. Mas quando ele recebe realmente o revestimento do poder do Espírito Santo, é um outro cara, é uma outra pessoa, é uma nova postura. Então, meu irmão, presta atenção. Muitas pessoas falam que converte. Eu converti e tal, nunca conseguiu largar o cigarro. Mas peraí, onde está o poder de Deus? O poder de Deus para testemunhar, para dizer, né? Eu tinha esse problema, o Senhor, né, me deu poder, que eu lutei contra isso, né? Eu consegui me livrar disso, poder para testemunhar. E aí algumas pessoas, irmãos, sempre tem a mania de falar assim: mas tem que levar em conta, né, que a carne é fraca. A carne é fraca, o pecado não é vitamina. Fuge do pecado. A carne é fraca, mas o pecado não pode ser vitamina, não. Então, né? Porque senão ele vai fortalecer a carne. A carne é fraca, mas se o espírito tiver fortalecido, irmão, ele vai prevalecer contra a carne. Sexta-feira eu falei de algo aqui, né, com os irmãos, que se tem uma coisa insaciável, irmãos, insaciável, é a carne. A carne é insaciável. Insaciável. Isso é insaciável que a carne pede. Eu falei aqui, vou repetir o que eu falei sexta-feira. Estou falando da vida física mesmo, né? Eu falei assim: quem aqui dorme com fome? Eu não consigo dormir com fome. Se tiver com fome, eu levanto para arrumar alguma coisa para comer. Se tiver, porque a carne pede, estou com vontade de comer. De dieta é difícil, não é? É difícil, porque a carne é insaciável. Você come, né? Daqui 1 minuto, se você vê uma fruta, você pega ela e tal, porque a carne pede. Então, lutar contra a carne, a carne física mesmo, que é o apetite, é um desafio. E aí, quando a gente pensa da ideia da carne fraca, aí que eu já não estou falando da questão física, estou falando da natureza pecaminosa, é fraca mesmo, é insaciável, ela quer mais, ela não satisfaz. Aí, porque não satisfez, a pessoa busca mais. Só o poder de Deus para poder nos dar força para superar. Então, recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo para ser testemunha, para testemunhar das coisas concernentes ao Senhor. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 4. Vamos ler esse versículo? É aquilo que eu falei com os irmãos no início. Vamos lá? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, demonstração do Espírito de... Então Paulo está dizendo, que eu preguei não foi de mim mesmo, foi vindo do poder de Deus. Aí sim é o poder para testemunhar e é o poder para ministrar também, né? Para que o Senhor convença aqueles a quem ele deve convencer. Avivamento não é produzir, eu falei sobre isso aqui, celebridades, é produzir testemunhas, né? Avivamento não é colocar uma pessoa em evidência e olhar assim, é o cara, essa é a obreira, ou essa né, é a pessoa. Não é, é para produzir testemunhos vivos, né? Moody dizia o seguinte: prefiro o poder do Espírito a qualquer talento humano.
E aí, irmãos, tem duas coisas que eu queria tratar com os irmãos aqui, da necessidade do poder. Porque existe o evangelismo natural e existe a testemunha ousada. Tem uma frase assim que parece clichê, muito antiga, que fala: a palavra fala, o testemunho. Completa para mim aí. Uma frase antiga. Vocês não são tão antigos assim. Sou eu. A palavra fala, o testemunho arrasta. Ô, gente, eu ouvi essa frase já. Não é da época da Flávia. Eu sempre assim, todo mundo fala, não é da minha época, né? O testemunho, a palavra fala, o testemunho arrasta. É uma frase antiga. E tem um fundo de verdade muito forte nisso aí, irmão. Palavra de Deus, ministrada no poder do Espírito Santo, acompanhado de um testemunho forte, faz diferença. Faz diferença. Ontem estava conversando com eu, Patrícia, Tatiane, a gente estava conversando, né, contando umas situações lá, e a gente estava falando sobre isso. Eu falei assim, meu Deus, é tanta coisa que a gente vai descobrindo dos crentes, né, da igreja, das coisas, que vai ficando tão difícil de pregar o evangelho, porque às vezes você acaba de pregar para uma pessoa, vem uma outra em seguida e derruba tudo aquilo ali que você falou. Embora isso não sirva de desculpa, né, porque eu sempre digo o seguinte: o evangelho que eu prego, se eu não vivo, Verinha, o evangelho que eu prego, se eu não vivo ele, traz prejuízo para quem? Para mim. Mas não é porque eu não estou vivendo que ele não é verdade para a sua vida, para transformar a sua vida. Está entendendo? O evangelho, isso aí. O que adianta ser crente se o fulano está lá? Peraí, se a pessoa está andando errado, não significa que o que ele está pregando é errado. O que ele está pregando pode condenar tanto a ele quanto quem está ouvindo, se a pessoa não aceitar. O evangelho, Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho tem o poder de transformar. Agora, o evangelho, que é o poder de Deus que transforma, sendo declarado, reverberado, né, sendo expresso através de uma pessoa, uma testemunha poderosa, viva, tremendo, né? Maravilhoso, vai trazer muitos mais frutos para nós. A nossa vida já é uma pregação, né? Nossa vida já é uma pregação. E falar com quem tem autoridade, porque as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus, o menino no templo, porque ele falava como quem tem autoridade. Falava com graça, com autoridade. E a igreja precisa disso, né? Desse poder de Deus. E aí, irmão, esse poder do Espírito Santo no avivamento, aí eu penso que ele vai abranger todas as áreas. Pastor, Deus, a igreja orar e as pessoas serem curadas? Lógico, claro que sim. Agora não adianta ter uma igreja que ora para as pessoas serem curadas, mas vive de escândalo. As pessoas não conseguem firmar na igreja, porque olha mau exemplo, peraí. Então o poder de Deus, primeiramente para testemunhar, você ser crente mesmo, resistir às tentações, ser aquele camarada, aquela pessoa firme, poder de Deus na proclamação do evangelho, poder de Deus, né, como igreja do Senhor Jesus, né, na assistência, nas ministrações,